Péssima notícia para torcedores de Flamengo e Palmeiras, de olho em um reforço específico. O vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre Santiago Souza. Fala também do Palmeiras, que vendeu volante titular. Para completar, quanto o Palmeiras já faturou com o Endrick e o Cruzeiro vai ou não avançar nas tratativas por Gerson. Falo também sobre Nino, que era alvo de Cruzeiro, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Zenit tomou uma decisão sobre o atleta. Para completar, tudo a respeito de Bruno Rodrigues, jogador do Palmeiras, que é alvo de 2 times da Série A. Tem mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para completar sobre o Cruz Maltino, Fabinho, volante da seleção brasileira e do Al Ittihad, interessa. Informação que surgiu nas últimas horas dá conta de que o Admar Lopes, o executivo de futebol do Cruz Maltino, entrou em contato com o Fabinho, imaginando a possibilidade de um pré-contrato. Nenhuma chance de o Vasco comprá-lo em janeiro, até porque o Fabinho tem contrato na Arábia Saudita até 30 de junho e por lá ganha 11 milhões de reais por mês. A tendência é que o volante de 32 anos de idade venha ao Brasil na metade do ano. E aí o Vasco vai concorrer, entre outros clubes, com o Palmeiras. Já Bruno Rodrigues está de saída do Palmeiras e está na mira de 2 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Já havia contado para vocês nos últimos dias que Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, gosta bastante do Bruno Rodrigues. Queria acrescentar que o Internacional também entrou na disputa pelo ponta de 28 anos de idade. Jogador que teve 2 lesões muito sérias no joelho, até por isso não conseguiu jogar como se imaginava. Até esteve mais em campo nessa reta final de temporada, mas não faz parte dos planos do Palmeiras. O Internacional entrou em contato, fez um pedido de empréstimo, Cruzeiro cogita, estuda se vale a pena empréstimo ou proposta em definitivo. A definição a respeito do atleta deve acontecer nos próximos dias. Hora de falar sobre o Palmeiras, quanto o Verdão já faturou com bônus graças à transferência de Endrick para o Real Madrid. Você vai lembrar que ele foi vendido por 35 milhões de euros e ainda existem outros 25 milhões de euros a serem pagos em bônus. 12 milhões e meio de euros durante o período no Palmeiras, ele bateu todas as metas, outros 12 milhões e meio de euros no Real Madrid. No Real a coisa não tem andado tão bem. O Endrick acaba de conseguir bater a primeira meta da atual temporada, ou seja, desde a metade do ano. Você vai lembrar que desde que o Xabi Alonso foi contratado, o Endrick perdeu muito espaço. Nessa semana, ele foi titular e jogou mais de 45 minutos contra o Talavera, na vitória do Real Madrid por 3-2. Diante desse cenário, o Palmeiras vai ter direito a 75 mil euros ou 485 mil reais. Desde que chegou ao Real Madrid, o Endrick garantiu 995 mil euros ou 6 milhões e 200 mil reais dos 12 milhões e meio de euros à disposição. A tendência é que o Endrick vá para o Lyon a partir de 1º de janeiro e jogando no futebol francês, o Palmeiras fica sem um bônus. Quando voltar ao Real Madrid, aí sim, o Palmeiras tem a chance de recuperar ou ganhar os outros 11 milhões de euros que ainda estão pendentes. De qualquer forma, desde que se transferiu para o Real Madrid, contando a venda e os bônus, a operação Endrick rendeu 278 milhões de reais. Para te contar qual a péssima notícia que envolve Flamengo e Palmeiras. Os 2 clubes mais ricos do país querem muito a contratação de Santiago Souza. Volante de 26 anos de idade, capitão do Racing, joga também como zagueiro. Ele fez uma atuação brilhante no confronto entre Flamengo e Racing na semifinal da Libertadores no Maracanã. Deixou a melhor impressão do mundo e a temporada dele é de fato bastante boa, 37 jogos, 2 gols e 1 assistência. Sabe aquele cara que consegue ocupar todos os espaços do campo e que com a bola nos pés ainda tem muito recurso? Esse é Santiago Souza. Até por isso, além de Palmeiras e Flamengo, ele também despertou o interesse do Betis. Mas a imprensa argentina crava que o Santiago Souza está em fase avançada de renovação do contrato. Racing quer dar um aumento salarial para o atleta, até porque a multa rescisória hoje é baixa de 12 milhões de euros. Com esse reajuste e o aumento da multa, Racing entende que vai continuar com o Souza para a próxima temporada. Jogador revelado no River Plate, que já teve uma experiência internacional no Atlanta United dos Estados Unidos, voltou para a Argentina e com esse aumento ficaria satisfeito e contente com sua permanência por lá. Se Palmeiras ou Flamengo conseguirem quebrar essa sequência de renovação e ficarem com o jogador, vão estar contratando um dos melhores volantes do futebol na América do Sul. Pode atuar como primeiro, pode atuar até como segundo volante,
para mim é mais jogador do que o Pulga e muito melhor do que Aníbal Moreno e Emi Martinez, os primeiros volantes do Palmeiras. Você gosta do Sosa? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Quero contar que o Palmeiras vendeu um dos seus volantes titulares. Nas últimas horas, Palmeiras e River Plate se acertaram para a transferência de Aníbal Moreno, operação de 7 milhões de dólares ou 39 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do volante argentino. Palmeiras está vendendo o Aníbal pelo mesmo valor que o comprou do Racing, 7 milhões de dólares. River Plate e Palmeiras trocam os últimos documentos e esperam pela realização de exames médicos do Aníbal, que passa férias na Argentina. A tendência é que nas próximas horas esse negócio esteja sacramentado. Aníbal fez ótima primeira temporada com a camisa do Palmeiras. Na oportunidade, 62 jogos, 4 gols e 2 assistências, mas em 2025 seu futebol caiu demais. 55 jogos, nenhum gol marcado e 2 assistências. Ele foi titular em 33 jogos, reserva em 22. Alheio a essa queda de produção, River Plate entende que contratar o Aníbal é um baita reforço, especialmente porque o Aníbal chegou a ser convocado para a seleção argentina. Aníbal Moreno e Fausto Vera, jogadores argentinos que atuavam no Brasil, de mudança para o River Plate. Só para completar, torcedor do Palmeiras, acho que não tem motivos para lamentar, até porque em 2025 o Aníbal foi expulso contra o Corinthians em jogo decisivo, falhou contra Flamengo e Grêmio, entre outras coisas. Mas a saída do Aníbal Moreno só reforça a necessidade da chegada urgente de um primeiro volante. Nesse momento, o Palmeiras conta apenas com Emi Martinez, que está longe de ser um cara confiável, até por isso o Verdão já foi atrás do Marcel Ruiz e mais uma vez o volante mexicano disse não. O Fabinho do Al Ittihad deve ser possibilidade apenas para metade do ano. Hora de te atualizar sobre Nino. Deu ruim para os clubes brasileiros. Cruzeiro, Flamengo, Fluminense e Palmeiras demonstraram a intenção em repatriar o zagueiro que fez enorme sucesso com a camisa do Fluminense. Mas o Zenit, que havia acenado com a possibilidade de negociá-lo entre 8 e 10 milhões de euros, desistiu dessa situação. A justificativa é de que o Zenit briga pelo título nacional e o Nino vai ser peça super importante. Pode ser apenas uma estratégia do Zenit, até porque o clube russo negocia a contratação de Jonathan Jesus com o Cruzeiro. Então você anuncia para o mercado que não vai vender o Nino para mostrar ao Cruzeiro que se o Jonathan Jesus não for vendido, não há problema. O reforço já está lá, no caso o Nino. Diante desse cenário, se o Zenit sustentar essa ideia de não vender o Nino, dá para dizer que o zagueiro brasileiro continuará por lá, mas bastante frustrado. Ele havia pedido nas últimas semanas para o pessoal do Zenit que fosse negociado, até porque seu filho, que é autista, tem tido muita dificuldade na adaptação às escolas em São Petersburgo. A família do Nino bateu na tecla de que não há uma assistência, uma integração, enfim, o menino não tem conseguido se desenvolver como, por exemplo, nos tempos do Rio de Janeiro, quando ele jogava no Fluminense. O contrato do Nino termina em junho de 2028 e nem a possibilidade de dobrar aquilo que havia sido investido fez com que o Zenit fosse demovido da ideia. Quando comprou do Fluminense, o Zenit pagou apenas 5 milhões de euros e já existiram clubes interessados em pagar 10 milhões de euros à equipe russa. Preciso falar agora sobre Gerson. E a novidade das últimas horas dá conta de que o Cruzeiro entrou na briga pelo meio atacante que fez sucesso com a camisa do Flamengo. O Gerson é um pedido expresso de Tite, com quem o jogador fez sucesso no Flamengo e na seleção brasileira. Mas as primeiras rodadas de conversa entre Cruzeiro e Zenit não foram animadoras. O time russo decidiu jogar lá em cima. Chegou a pedir 40 milhões de euros ou 258 milhões de reais para se desfazer do atleta. Com detalhe, o Gerson foi comprado do Flamengo por 25 milhões de euros, ou seja, 160 milhões de reais. Nicola, o Gerson está voando para que ele possa ter se valorizado 15 milhões de euros? Não, pelo contrário. Os 6 primeiros meses do Gerson por lá foram bem ruins, com 12 jogos, um único gol na última partida antes do recesso por conta do inverno e nenhuma assistência. Tem sido muito mais reserva do que titular, bastante criticado pela imprensa russa. Confesso que não entendi essa pedida exagerada. Talvez o Zenit tenha pedido lá em cima para
mostrar ao Cruzeiro que se não liberar o Jonathan Jesus, as conversas vão ser bem complicadas. Já havia contado para vocês que o Zenit tem interesse no zagueiro do Cruzeiro. Primeira proposta de 8 milhões de euros fixos mais 1 de bônus foi recusada. O Zenit aumentou essa oferta para 9 milhões de euros fixos mais 1 milhão de euros em bônus. O Cruzeiro também recusou. Há quem garanta que Cruzeiro e Zenit podem acertar uma troca, com o Jonathan Jesus indo, o Gerson vindo e o Cruzeiro ainda colocando cerca de 15 milhões de euros. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar, registrar que o Cruzeiro também está de olho em Vitão, zagueiro que pertence ao Internacional, mas o negócio é dado como muito complicado, até por conta da pedida do Inter de 10 milhões de euros. Rapaziada, boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do maior clube do Brasil. A gente tá falando do Palmeiras, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você ficar sempre atualizado nas últimas informações do maior clube do mundo. Valeu, a gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. E vamos que vamos!